Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu o apóstolo das Águias, que escreveu para a igreja, Evangelho de João, capítulo último, capítulo 21. Enquanto você localiza o versículo de número 20, que vamos ler até o 23, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu quero agradecer ao meu pastor Isaías Cardoso, o nosso comandante maior da nossa hierarquia aqui em Foz do Iguaçu. Também agradeço, mesmo na ausência, o nosso pastor vice-presidente, pastor Pedro. Também no anonimato, quero agradecer o obreiro que colocou meu nome para estar nessa lista, para ministrar a palavra de Deus. Quero agradecer a ele e agradecer os coordenadores do setor, minha família que aqui está. Me senti muito feliz. O cooperador irmão Marcos é um Marcos mesmo que está se levantando, um grande cooperador para a obra de Deus ali no Jardim Europa. E quero agradecer a todos vocês. É uma honra muito grande, né, pastor Antônio Carlos? Pregar na nossa igreja mamãe, a igreja central, é privilégio para poucos. Então, nesta noite, me sinto honradíssimo. Capítulo 21 do Evangelho de João. Jesus já está ressuscitado. Versículo 20 diz assim: Então Pedro, voltando-se, viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, versículo 21 agora, vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: E quanto a este? Versículo 22, respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que o tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Amém, meus irmãos? Podeis tomar os seus assentos, dando glórias a Deus. Irmãos, é gostoso, é bom você caminhar em caminhos que você conhece um pouco. Tem muita gente que acha fácil pregar nos evangelhos, e eu acho muito difícil, porque ali há parábolas e há textos bíblicos que os discípulos ouviram Jesus. E depois, em particular, começou a perguntar: Senhor, que é isso? E ele começava a dizer: olha, aos homens eu digo assim, por parábola, para que eles ouvindo, ouça, mas não compreende, para que vendo, vejam e não entendam. Então eu acho difícil, e aqui eu tenho um pouco mais de facilidade para dizer aos irmãos: nós estamos imensamente felizes. Deus, de segunda-feira, uma mensagem melhor do que a outra, mas sempre aquela última que você ouviu, ela está mais quentinha no nosso coração. Hoje de manhã, pastor Maurílio nos trouxe uma mensagem e nos acordou para uma coisa tão grande na vida de uma mulher que parece que de talentos não tinha nada, e uma grande mulher, a nossa
irmã Leia, esposa, que também Lia é a mesma coisa, é a mesma expressão, né? Leia e Lia é a mesma expressão, é a primeira esposa do patriarca Jacó. Queridos irmãos, ouvintes da palavra de Deus, nós lemos nesta noite alguns versículos que mexem com a nossa atenção. E há aqui essência, conteúdo, que se a gente for aplicar tudo que nos fornece esses versículos, é claro que a gente precisaria de um tempo bem maior. Mas os irmãos amantes de escatologia, que gosta de aprender sobre o que vai acontecer, segundo Apocalipse 4, versículo 2, eu vos convido a estar na igreja do pastor João Gonçalves. Amanhã nós estaremos, com a permissão dele, se ele conceder esta permissão, nós estaremos comentando um pouco sobre escatologia amanhã ali na igreja do Jardim Esmeralda. Queridos irmãos, o capítulo 21 é o último capítulo dos evangelhos. Jesus é o mentor de todo o evangelho. Eu sempre perguntava para mim mesmo, porque sou bastante curioso quando escuto algo que não entendo. Eu vou procurar, eu anoto e vou procurar. Por que 4 evangelhos se fala de um mesmo homem, de um mesmo personagem? Isaías tem só um livro, Jeremias tem 2, mas em 2 fases, um período profético e um período de choro, quando o povo já ia para o cativeiro. Mas os evangelhos retratam a história de 4 anos que Jesus viveu aqui na terra como pregador do evangelho. O evangelho de São Mateus, ele foi escrito por Mateus para o povo judeu. Ele veio representando a cara, a figura de um leão, porque quando Jesus nasceu para os judeus, o leão da tribo de Judá. Então o evangelho de Mateus, escrito para os judeus, ele tem a figura do leão. Depois nós encontramos o evangelista Marcos escrevendo para o Império Romano, trazendo a figura de um bezerro, cumprindo Zacarias capítulo 4, versículo 2. Evangelho de Lucas traz-nos a personificação de um homem. O Filho do Homem veio buscar o que se havia perdido, escrevendo para os gregos. O Evangelho de Lucas traz Jesus, de João, traz Jesus como o homem que ressuscitou, como a figura de uma águia. E isto floresce e resplandece em toda a área escatológica, no livro de Daniel e no livro de Apocalipse. E nós encontramos o texto que nós lemos nesta noite, no Evangelho segundo João, capítulo 21, versículo 20. A Bíblia diz que Pedro, vendo a João, se dirigiu a Jesus para lhes fazer perguntas. Mas eu começo a observar por que isto. É que antes, isto aconteceu no segundo domingo que Jesus tinha ressuscitado. 8 dias depois da ressurreição, foi a terceira aparição de Jesus com os discípulos. A primeira aparição, ele apareceu aos 10 discípulos, com a ausência de Judas Iscariotes, que o havia matado, e com a ausência de Tomé, que não estava na reunião, e Jesus se manifestou a eles. A segunda manifestação de Jesus, coletivamente aos discípulos,
aconteceu com a presença de Tomé, quando Jesus lhe chamou a atenção. A terceira conversa coletiva de Jesus com os discípulos, aqui encontramos 7 discípulos, lá na beira do mar. Jesus esperou os discípulos chegar, não é meu objetivo parar neste assunto. Então, Jesus se dirige a 7 dos apóstolos de Jesus. E ele então diz, é minha analogia. Eu tenho perguntas para fazer para alguém aqui, nesta oportunidade. Eu creio que Pedro começou a perguntar para ele mesmo e responder. Eu sei que a primeira pergunta do mestre será porque eu traí ele, negando 3 vezes. E Jesus então se dirige e diz, a primeira pergunta é para você, Pedro. Então Jesus pergunta para o apóstolo, Pedro, tu me amas? Esta foi a pergunta. Não foi nada daquilo que o apóstolo Pedro pensava de ouvir de Jesus. Pedro, tu me amas? E ele então responde, sim, Senhor, eu te amo. Ele disse, então apacenta os meus cordeiros. O que é que Jesus, pastor Benedito, estava dizendo para Pedro naquele momento, Bragé? Eu estou te colocando diante dos obreiros, como pastor presidente desta obra, apacenta os meus cordeiros, porque até naquele momento ali, Pedro, para os demais apóstolos, estava fora da direção da igreja, porque Jesus o havia chamado para ser presidente da obra. Mas ao negar Jesus, eles pensavam, a vaga, se não for de João, é de Tiago. E naquele momento Jesus confirmou o ministério a ele, apacenta as minhas ovelhas. Não posso parar aqui. E ele faz a segunda pergunta, Pedro, tu me amas? Ele disse sim. Ele disse, então seja pastor presidente, mas tome conta de uma igreja para ter experiência como pastor, apacenta as ovelhas da central. Tem uma palavra para todos nós aqui neste texto, nesta noite. Porque existe ministério que o pastor preside uma obra, mas não apacenta ovelhas. E pastor, para ser pastor, precisa no mínimo apacentar as ovelhas, a não ser que ele receba o ministério que recebeu o apóstolo Pedro e que recebeu o pastor Isaías, e está recebendo alguns dos nossos companheiros que já estamos ouvindo a obra, a voz de Deus dizendo, prepara a mudança, porque daqui uns dias você partirá para fazer a minha obra. E quem tiver chamada para ser presidente, quem tiver chamada para ser Pedro, não pode ficar junto com Pedro, porque só serve de calúnia, mas se sair fora será uma bênção para fazer a obra de Deus. Por isso eu quero confirmar aqui, pela intimidade do Espírito Santo, pastor Benedito e tem mais pastores aqui, estão prontos para fazer a obra de Deus, porque Deus tem falado com os nossos companheiros, e a obra de Deus não para, a obra de Deus avança. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus se dirige a Pedro pela terceira vez, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes tudo e sabe que eu te amo. Ele disse, então apacenta as ovelhas do campo da cidade de Foz do Iguaçu. As ovelhas que estão no Jardim Europa, Morumbi 2, Profilube 1, também está sobre a responsabilidade do pastor Isaías. As ovelhas que estão lá na tua congregação, quer vir um dia na central e ouvir a palavra do nosso presidente, porque é pastor de todos o campo. Eu vejo esse texto e vejo a realidade daquilo que Jesus implantou aqui na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Quem está entendendo a mensagem nesta noite e pode dar glórias a Deus a Ele. Aleluia.
Eu vejo que pela terceira frase que Jesus diz naquele momento: apacenta, apacenta, apacenta. Tu me amas, tu me amas, tu me amas. E Jesus, eu imagino Jesus virando e saindo com uma missão que parece já cumprida, com uma missão que parece já realizada, mas de repente ele é parado pelo apóstolo Pedro, e ele então pergunta: Senhor, e deste que o povo pensava que ia assumir o meu lugar, e deste que o povo, os companheiros, pensava que ele seria o líder, e deste homem aí o que será? Jesus vira para Pedro. Aquela pergunta não soou bem aos ouvidos de Jesus. Jesus disse: se eu quero que ele viva até que eu venha, que te importa a ti? Quanto a ti, segue-me. Bendito seja o nome do Senhor. Se naquele momento que Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas, se Pedro tivesse ficado calado, o Evangelho de São João teria terminado aqui, pastor Antônio. Teria terminado aqui. Não teria mais nenhuma palavra, porque o compromisso de Jesus parece que já tinha terminado. Mas abre aqui um grande cenário, porque o livro do Apocalipse ainda não havia sido profetizado, e a Bíblia precisava dele para terminar o livro sagrado de Deus. E Deus então, na boca de Jesus, responde para o apóstolo Pedro: se eu quero que ele viva até que eu venha, que te importa a ti? Quanto a ti, segue-me tu. E a Bíblia diz: e correu o dito entre o povo de que aquele discípulo não haveria de morrer. E eu creio que a conversa entre eles, quando alguém estava doente, diz: pode morrer, menos João não morre. João vai ficar para o arrebatamento da igreja. João não vai morrer, João vai esperar Jesus. E aí eles partiram para entender de que Jesus voltaria no ano 70 da era cristã, né, pastor Oswaldo? Porque Jesus disse: não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E Jesus apontava para a geração dele, e a geração dele então no ano 70 terminaria. Então eles entenderam que morreria todo mundo, menos o apóstolo João. E aqui eu quero correr, porque eu quero ainda ir para o livro de Apocalipse. Mas a Bíblia e a história nos ajuda que Jesus teve 14 apóstolos, 12 que ele convocou para trabalhar com ele, mais Matias, que foi sorteado, mais a chamada do apóstolo Paulo. Então 14 apóstolos fizeram parte da história de Jesus. E ali, neste momento que Jesus dizia estas palavras, tinha 11 apóstolos, faltava 2 ainda para ser eleito, um por voto, o outro pelo Espírito Santo. Judas já tinha se matado, já fazia 11 dias atrás, e ele estava ali então, nesta batalha. E a Bíblia diz no capítulo 12 de Atos, e começa a história, que mataram a Tiago, o fio da espada. Também mataram Pedro crucificado. Mateus foi morto à espada. Natanael também foi morto. Foi crucificado, chicoteado, e ele foi morto. André foi chicoteado até a morte. Também mataram Tomé com uma lança na Índia. Mataram Matias, apedrejado e decapitado. Mataram Tiago, o menor, em Jerusalém. Mataram Simão, chamado Zelote, crucificado. Também Judas Tadeu foi morto na Pérsia. Também Filipe foi crucificado e apedrejado até a morte. Paulo foi morto em Roma. Judas tinha sido crucificado, ou melhor, suicidado. E João então seguiu-se em vida.
Eu acredito que ele, se não foi, ele chorou em 13 velórios dos seus companheiros que ia morrendo e partindo para a eternidade, sem ser Judas. A história afirma que nenhum destes apóstolos negaram o nome de Jesus, morreram na integridade do seu nome, respeitando e honrando o nome de Jesus. Corria-se entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. João não vai morrer, algo vai acontecer e João não vai morrer. A história nos ajuda que João vai para a ilha de Pátimo. Aqui eu começo a mensagem com o seguinte tema: os 4 lugares que João foi sem tirar o pé da ilha de Pátimo. Isso é coisa rica, isso é coisa linda, porque quem acredita na misericórdia e nos mistérios de Deus, bendito seja o nome do Senhor. O primeiro lugar que João foi, estando na ilha de Pátimo, sem tirar o pé dali, ele foi para o céu, porque Apocalipse capítulo 1 fala do encontro de Jesus com João. O capítulo 2 e 3 fala-se do período da igreja, do dia de Pentecostes até o arrebatamento da igreja. O capítulo 4, versículo 1, João disse que depois daquelas coisas, isso fala, depois do período da igreja, ele disse: eu vi uma porta aberta no céu, e uma voz que me dirigia para mim, dizendo: sobre aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. E ele disse: eu fui, e quando cheguei lá, eu vi trono, bendito seja o nome do Senhor, e o que estava sentado no trono, ele era na semelhança de uma pedra de esmeralda, de cristal transparente, semelhante a um vidro. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: eu vi sobre ele 4 animais. Era Jesus nos 4 evangelhos. Também vi 24 tronos e 24 anciãos neste trono. Quando ele olha à direita, no capítulo 5 de Apocalipse, ele viu um cordeiro como havia sido morto, e 24 anciãos e 4 animais. E aqueles 4 animais, um de cada lado dos pontos cardeais, e eles diziam: santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos, digno de honra, de louvor e de glória e de majestade, porque foste vivo e morto, mas está vivo para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor. E ele tinha um livro na sua mão que estava selado, que Daniel fechou, lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, quando Deus disse para ele: tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o tempo do fim. E o livro estava selado na mão daquele que estava no trono. Então João, a Bíblia diz que João chorava muito, porque ele dizia: eu não vejo no céu, eu não vejo na terra, eu não vejo debaixo da terra ninguém digno de abrir o livro ou de desatar os seus 7 selos. Mas de repente, eu imagino que era o próprio João. Ele se levantou e disse: João, não chore, eis aí o Cordeiro de Deus, que foi morto, vivo, mas está morto. Ele é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Bendito seja Deus. A Bíblia diz que ele abriu o livro, pregou o primeiro selo e abriu. Quando abriu o primeiro selo, saiu um cavalo branco, e o que estava montado sobre este cavalo saiu com o arco. Diz que o arco-íris tem 7 cores, com o arco e na sua cabeça. Este arco de 7 cores são os 7 anticristo que se levantaram
levantou 6 antes dele, e um que era ele, e foi-lhe dado uma coroa na sua cabeça para reinar. Este cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é o próprio anticristo, é a besta do Apocalipse, e ele foi receber uma coroa para reinar. Mas o nosso Deus vai dar o fim deste cavaleiro no final desta mensagem, para a honra e para a glória daquele que fez os céus e a terra. Bendito seja o teu nome. O segundo lugar que João foi sem tirar o pé da ilha de Pátimo, ele foi numa praia. A Bíblia diz que ele, no capítulo 13, versículo 1, coloquei-me sobre a areia do mar. Isto eu não tenho dúvida de que ele foi em alguma praia da Europa. E ele disse: eu vi subir do mar uma besta, porque este mar são povos, nações, tribos e língua. Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas. Então, em segundo lugar, ele foi na praia. No primeiro lugar, ele foi no céu. Em segundo lugar, ele foi na praia. E em terceiro lugar, eu te convido para você ir comigo. Apocalipse capítulo de número 17, e o versículo 3, ele disse: eu ouvi uma voz de um anjo que dizia: vem, mostrar-te-ei a grande prostituta, que se assenta sobre os povos da terra. Aonde é que ele foi? Ele disse: eu fui levado a um deserto. Aonde é que ele foi? Ele foi no Vaticano. Ele foi na Itália, e ele viu o país que não tinha aquele tempo. Ele viu um Vaticano. Ele disse assim: eu vi uma mulher montada sobre a besta, de cor escarlata, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi lá no Vaticano e viu isto, a mãe das prostituições. Quem é a mãe da prostituição? É a falsa Maria que a igreja prega. É a falsa Maria que a igreja apóstata prega. Tem que ter muita coragem, irmão, para mostrar isto para o povo. Bendito seja o nome do Senhor, porque no dia do juízo final vai ter muito dedinho apontado para pregadores. Vai dizer: por que você não me avisou? Porque você não falou a verdade para mim? Precisamos dizer para o povo que só tem uma igreja verdadeira, e esta igreja verdadeira, ela tem o poder, a unção, a graça do Espírito de Deus. Ela está aqui nesta noite. Ela veio na central aqui nesta noite. Esta igreja tem boca e tem mão para levantar e adorar aquele que fez os céus e a terra. Oh, Espírito de Deus, Jeová. Ele foi lá no Vaticano e ele explica que tinha 7 montes, aonde a mulher está sentada, também são 7 reis, 5 já caiu, um existe que era o Domiciano, outro ainda não é vindo, mas quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Para encerrar, o quarto lugar que João foi sem tirar o pé da ilha de Pátimo, é lindo. Capítulo 19, capítulo 21 de Apocalipse, e o versículo 9, ele disse: um daqueles anjos que tinha as 7 últimas pragas para derramar sobre a terra, veio e disse para mim: vem, mostrar-te-ei a mulher, a esposa do Cordeiro. Agora não é prostituta, demanda ragaçuim, demanda classe, porque, irmãos, a prostituição aqui é adoração à idolatria, né, pastor Oswaldo?
O senhor é teólogo, sabe disso. Então nós oramos, toda a nossa oração é dirigida a Deus Pai, em nome de Jesus. E os idólatras, eles pedem a Deus em nome de A, B, C, são as prostitutas que está ligado à grande meretriz na Babilônia, e sobre aquela mulher estava escrito o nome de blasfêmia, a mãe das prostituições, que todo dia se levanta ídolo neste mundo. Mas nós temos um Deus a quem nós invocamos, a Ele nesta noite toda a honra, a Ele nesta noite toda a glória, a Ele nesta noite toda a ação de graça. Bendito seja o nome do Senhor. Ele disse: vem, mostrar-te-ei a mulher. Aleluia, glória a Deus, aleluia. É lindo. Tu sabia que você já estava lá, pastor Paulinho? João te viu. Ele disse: eu vou mostrar para vocês a mulher, a esposa do Cordeiro. Quando João foi, ele foi a um alto e sublime monte. Sabe qual monte que ele foi? Ele foi no Monte das Oliveiras. Enquanto João estava no Monte das Oliveiras, quando ele olha, a primeira coisa que ele vê é um cavalo branco. Estava vindo, eu creio que marchando com muita autoridade. Aquele cavalo caminhava com todas as suas forças, e sobre aquele cavalo um cavaleiro estava em cima dele, que saiu vitorioso. Bendito seja o nome do Senhor. Espírito de Deus, este cavaleiro é o meu, é o teu Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando ele chega em Jerusalém, aquele cavalo branco e o seu cavaleiro, ele vem com a espada na sua mão. As duas primeiras pessoas que aparecem na frente dele, pastor Isaías, era a besta e o falso profeta. Que talvez você tenha dúvida, eu não tenho. A besta será um homem político, o falso profeta será o papa da época. Se for hoje, é aquele que eles pensam que é bonzinho. É falso, é falso. Verdadeiro profeta está aqui nesta noite, profetizando para você, dizendo: Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Nesta batalha, pastor Oswaldo, é a batalha do Armagedon. Batalha do Armagedon. Zacarias 14:9, se não me falha a memória. 4 bilhões de pessoas vão estar mortos ali. Bendito seja o nome do Senhor. 2/3 morrerão, 2/3 morrerão. Mas vem lá a besta que já matou as duas testemunhas há 3 anos atrás. Ele pensa: o homem do cavalo branco vai morrer também. Mas de repente vem a besta e o falso profeta, e o homem do cavalo branco, Jesus, vem em direção aos dois. Eu vejo este cenário numa visão panorâmica de avião, de cima para baixo, 2 homens caminhando de mão dada, a besta e o falso profeta. Vamos derrotar aquele que está no cavalo. Aleluia! De repente, a corte angelical está ali, e Jesus vira para um anjo: você, por favor, vem aqui. O anjo diz: o que eu tenho que fazer? Eu creio que o momento não é briga para anjo, é briga para gente grande. De repente, Jesus fala para ele: aquele lá, ó, pega ele, coloca na gaiola. E disse: quem é aquele ali? É aquele ali que perturbou os pastores. É aquele ali que levou os pastorinhos à madrugada para fazer vigília para vencer. Pega ele e prende. Bendito seja o nome do Senhor.
ele vem do abismo. Quem é que vem do abismo? O anticristo, aliás, o próprio Lúcifer. Ele vem, Jesus pega e fala: joga na gaiola. É esse miserável que fez muita gente sofrer, fez muita gente prostituir, fez muita gente roubar, fez muito casal separar. Prende esse infeliz. E a Bíblia diz que eles vão jogar ele na gaiola. E Jesus disse: leva ele para a casa dele, leva para o abismo. Ele vai ficar 1000 anos agora amarrado. Agora a besta e o falso profeta, esses dois aí, deixa ele quieto. Só pega os dois, amarra, porque eles são muito assim, são amigos. Pega eles. O inferno está cheio de gente, mas não leva para lá não. Lança eles no lago de fogo. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a besta e os falsos profetas foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Bendito seja o nome do Senhor. E agora a igreja do Senhor, e Jesus procurando. Eu creio que o Senhor pode estar lá, porque ele vai reunir 144 mil, não de Israel. Israel é capítulo 7, é capítulo 14, 144 mil coristas. Jesus vai reunir, comprado de toda a terra, pessoas que cantam bem. Eu acho que eu vou estar fora, porque eu não canto bem. E Jesus vai ensaiar um hino. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos colocar de pé. E Jesus vai ensaiar. Ele será o maestro daquele coral. Ele vai cantar um hino para instaurar o seu milênio na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto aquele coral está cantando um hino que você não sabe, eu quero te convidar para nós bombardear Israel de línguas estranhas. Quem topa, quem topa, quem topa, começa a falar nesta noite mistério com Deus, porque Deus já enviou Satanás para o inferno. A besta e o falso profeta já foi para o lago de fogo, e agora Jesus reina 1000 anos sem adversário. É um milênio de paz, é um milênio de paz.